Muito boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação. E ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 4, Transmigração Progressiva, do capítulo 4, Pluralidade das Existências. Nós vamos começar com a questão 194A. Tem um microfone aberto. Tem um microfone aberto. Obrigado. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? A resposta é sim, se ela, a alma,
se arrepender. Então será uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa. Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então, vamos lá. Quando ele fala a alma de um homem perverso, claro, ele está falando do sujeito encarnado, por isso ele vai usar a expressão a alma. Pode transformar-se em um homem de bem? E a resposta, se ela se arrepender. E então ela será recompensada. Na verdade, aqui, não querendo ser mais realista do que o rei, todos nós, em algum momento, iremos retomar a estrada da evolução. É por isso que o Senhor Jesus nos diz que nenhuma ovelha será perdida. É também por causa disso que acontecem as possibilidades das mudanças dos planetas, das orbes, como é o caso dos exilados de Capela, em que eles, com o seu conhecimento, eles tinham o seu conhecimento e também tinham uma posição espiritual, que não retrograda. Mas eles estacionaram, esses nossos irmãos, que vieram para cá. E o que eles trouxeram para nós, para nos auxiliar? O conhecimento. Então, eles tinham uma oportunidade em um outro planeta de trazendo o conhecimento, de trazendo até uma noção bem avançada da parte espiritual, embora não tivessem progredido como progrediram aqueles do seu planeta, eles tinham a oportunidade de difundir tanto o conhecimento entre outros espíritos, como também aqui poder retomar a sua caminhada evolutiva, terem uma outra oportunidade de aprendizado. Então, em algum momento, nós iremos nos arrepender, com certeza. Eu lembro uma passagem que já foi contada aqui, já contei, em que perguntaram a Chico Xavier sobre Lampião, e ele disse que Lampião era uma boa pessoa. E, para surpresa das pessoas que lhe perguntaram, foi essa a informação e foi contestada, mas com tantas mortes nas costas, com tanta coisa que fez e tudo mais. E Francisco Cândido Xavier disse, no futuro. E é isso que caracteriza exatamente o nosso processo evolutivo. Em algum momento, nós pararemos de pegar os atalhos e tomaremos o caminho reto que nos leva em direção, ao alvo supremo, que é a perfeição, como nos ensina Leon Denis. 195. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Então, essa é uma pergunta interessante. Eu sei que eu vou ter a oportunidade, me é dito, de que em algum momento eu vou evoluir, vou ter tantas oportunidades quanto, então eu resolvo que, naquela encarnação, eu vou deixar para lá. Parece assim meio absurdo, mas não é, não. Tá? Não é. Por uma questão ética, não vou poder dar exemplo, mas não é, não. Muita gente pensa dessa maneira.
E a resposta é: aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não coibiria mais, porque a sua razão a repele, e essa ideia conduz à incredulidade. Se apenas se houvessem empregado os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar, como dizes, em sua vida corporal. Mais uma vez, liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará, numa nova existência, um sentimento diverso. Então, este pensamento, que pode tomar qualquer pessoa, ele é um pensamento que está propício a acontecer em função do véu do esquecimento, em função do esquecimento da nossa vivência no plano espiritual. Mas no momento em que o sujeito se vê liberto do corpo físico e percebe que ele não feneceu e que a matéria é que ficou por ali nas suas transformações, ele, à luz daquela realidade, né, que não que o transformará não mais num cético, como foi dito ali em cima, mas à luz da realidade que ele está percebendo, ele pensará de outra maneira, porque ele vai perceber que calculou mal. E ele, então, vai ter aquele aprendizado, propiciado, inclusive, pela própria dor, e é um momento de oportunidade, de aprendizado do espírito para que, na sua volta ao planeta, no qual está se desenvolvendo, no nosso caso aqui no planeta Terra, ele possa já trazer essa experiência nele contida e ele possa, então, dar continuidade ao seu avanço. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Então, é assim que se efetiva o progresso. E é por isso que nós temos pessoas mais adiantadas que os outros, uma vez que já tiveram esta lição, este aprendizado, e dele fizeram uso. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são as consequências de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se de uma nova existência menos penosa. E esse pensamento o desviará mais da senda do mal do que o pensamento do fogo eterno, no qual não acredita. Então, o que é que nos vai verdadeiramente modificar? É a conscientização, é o aprendizado, não é sermos atemorizados. É quando nós entendemos, é o entendimento que vai fazer a modificação do sujeito. É ele saber. Por isso que a sabedoria popular, né, dizemos nós, através da sabedoria popular, que quando uma pessoa percebe o que lhe é conveniente, no sentido de evolução, no sentido do bom senso, da lógica, é dito assim: fulano caiu em si. Ou seja, ele entendeu aquilo que ele já sabia, que estava dentro dele, porque nós temos em nós, marcado na consciência, o que é certo e o que não é. 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador, pelo qual devem passar os seres humanos no mundo,
pelo qual devem passar os seres no mundo espírita para chegarem à perfeição. Então, só podendo esses espíritos melhorarem, terem a sua evolução, o seu aprendizado pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material, então, seria ela uma depuração, um crivo, uma prova, um exercício pelo qual devemos passar para chegarmos à perfeição. E os espíritos respondem que sim, que é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem, mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. Então, nós estamos num processo evolutivo de caminho em direção a essa depuração, a perfeição. O nosso objetivo é a perfeição, não o objetivo da perfeição sendo nós narcisistas, egóicos. Não, é porque é esta perfeição que se procura, é uma associada, inclusive, à humildade, à compreensão do outro e todas essas qualidades que nós temos enormes dificuldades ainda de termos. Então, é através desta passagem nossa com o corpo físico, aqui no plano físico, é que nós vamos caracterizar e verdadeiramente aprendemos as lições, que verdadeiramente estamos num processo evolutivo. E por último, mas não a última, 196A, é o corpo que influi sobre o espírito? É o corpo que influi sobre o espírito para melhorar ou é o espírito que influi sobre o corpo? E a resposta é: teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. E ele, para finalizar, dá um exemplo através do suco da vinha, como uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele, o suco, contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência e não chega à pureza absoluta, senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica por si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. É passando pelo fogo, é passando pela pancada do ferreiro, é que o aço vai ganhando as conformações necessárias à beleza e à utilidade dele para seu uso. E é assim que nós somos. É através, infelizmente, principalmente pelo sofrimento, pelas dificuldades e pelas provas, em um mundo de expiações e provas, onde sabemos que a dor é inevitável, mas que nós não devemos e temos que ter cuidado de não nos tornarmos sofredores, é que nós vamos ter o nosso processo evolutivo. Isso é muito bem dito através de uma colocação, de uma imagem dos budistas de que é inevitável que os pássaros sobrevoem as nossas cabeças, como é inevitável que a vida transcorra com suas dificuldades. Agora, nós podemos evitar que esses pássaros venham a fazer ninho na nossa cabeça. Então, nós podemos e teremos, lamentavelmente, sentido da dor, mas podemos evitar nos transformarmos em sofredores. Eventualmente, teremos a raiva, mas nós podemos evitar que o ódio venha a corroer o nosso espírito. Muita paz para todos. Obrigada, gente. Muito boa tarde, queridos irmãos.
É maravilhoso nós podermos estar juntos, né, para construirmos o conhecimento uns com os outros. Vamos dar, então, continuidade a essa segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, no título Sorte das Crianças Depois da Morte. A questão é a 197. Kardec pergunta: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E a espiritualidade responde: algumas vezes, ou é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências. Sobretudo, se progrediu, né, nessa oportunidade. Então, a gente vai ver que a doutrina espírita, meus irmãos, esclarece que o Pai nos criou todos simples e ignorantes, né? A partir dessa criação é que iniciamos a nossa história de espíritos imortais, a partir do exercício de quê? Do nosso livre-arbítrio, não é? Aí é que tomamos caminhos diferentes. Uns aproveitam melhor e fazem melhores escolhas, né? Outros não, vão contraindo débitos. Assim, a reencarnação nos é concedida por misericórdia de Deus. É uma oportunidade de nós aprendermos a escolher para que possamos evoluir, né? No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, capítulo 8, né, nos traz a história de um menino de entre 8 e 10 anos, chamado Marcel, designado como um menino de número 4. Né? Ele era de família israelita e foi deixado no hospital de província, né, lá na França, e ele tinha uma enfermidade de nascença, totalmente contorcido, as perninhas dele chegavam a tocar no pescoço dele, né? Então, na altura desses relatos, ele já estava assim no final da existência, muito magro, muito abatido, né? E a família praticamente não o visitava. Só um médico compadeceu-se dele e o acompanhava de perto. Então, ele pedia ao médico que lhe ministrasse as pílulas, né, que aliviavam a sua dor. E o médico pegava e falava para ele: mas eu já lhe ministrei, Marcel. Se tornar a fazê-lo, eu posso prejudicar a sua saúde, né? Aí ele falou assim: mas só assim eu consigo dormir. E eu dormindo, eu não atrapalho os outros enfermos, porque as minhas dores são muito grandes e eu não consigo sequer me concentrar para orar devido a essas dores. Então, ali a gente já percebe o adiantamento desse espírito, né, que era uma criança ainda, preocupado em não levar o desconforto para os demais enfermos. Paulinho, você quer falar? Oi, Norma. Aproveitando que você foi buscar conhecimento no Céu e Inferno, né? Para quem ainda não leu, tem 2 exemplares do Céu e Inferno para sortear no final, tá? Só isso. É isso aí. Então, Kardec faz alguns questionamentos para a gente aí, né? Tais sentimentos desse menino eram inatos dele, né? Então, qual seria o propósito desse suplício, né? Nesse espírito que já denotava esse progresso espiritual? Aí ele fala assim: é preciso negar a bondade de Deus, né? Ou admitir a anterioridade da alma e a pluralidade das existências, né? Bom, aí ele fala que os últimos pensamentos desta criança, ao desencarnar, foram para Deus
e para o médico, que foi cuidadoso com ele, né? E aí, passado algum tempo, ele foi evocado na Sociedade de Paris, né? E ele chega dizendo que um dos vossos bons espíritos, referindo-se a Santo Agostinho, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para sofrer. Olha só. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. E isso aqui me fez lembrar a figura de Jerônimo de Mendonça, né? Que também, assim, atrofiado, cheio de problemas, dava palestras em Maca. E aí é feita a seguinte pergunta para ele, nesse dia que ele foi evocado. Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. Aí, o que ele responde lá no livro O Céu e o Inferno? Não seriam uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente, fui bem cuidado, fui bem culpado, aliás. Reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência, que raiou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis, e fui eu quem as solicitou para terminar a minha depuração. Então, aqui a gente vê que trata-se de uma criança, né, que já passou por depurações em outras existências, e agora ela já está como um missionário, né, para passar essas informações para a gente. Então, vamos agora avançar para 197A, tá? Ela fala assim: pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Fala, Paulinho. Na questão anterior que você falou, né? Aí que a gente percebe a diferença entre o bem e o mal sofrer, né? Isso. Aqueles que são, como fala Joana de Ângeles, dinamicamente resignados. Desenvolveram a aceitação. Não é verdade? E como explicar isso para quem não acredita em reencarnação, hein? Meu Deus. É difícil. Então, a 197A, né? Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? E a espiritualidade responde: isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Né? Então, o que a gente pode falar, gente? Não sabemos o momento certo que cada um de nós foi criado, né? Como espírito imortal. Mas a gente sabe que o espírito de um filho, na qualidade de uma criança, ele pode ter vivido mais tempo que o do seu pai, e aí ter experienciado e desenvolvido melhor. Pode também ter sido contemporâneo do seu pai,
e ter aproveitado, feito melhores escolhas no livre-arbítrio e estar, portanto, adiantado em relação ao seu pai, né? A lei divina concede-nos, então, as diversas reencarnações para esse nosso aprimoramento. E aí, quando eu li essa pergunta, eu lembrei-me de uma palestra do Divaldo Franco, que ele citou a situação de um natimorto, né? Um espírito que, na última encarnação, por conta de um desespero na vida, ele joga-se na linha do trem. Conclusão, não, perdão, não é esse ainda não. Essa que eu vou falar agora é outro. É o Divaldo Franco dando um exemplo que um pai trocava a fralda de um filho de 2 aninhos. E o filhinho disse para ele: papai, eu já fiz isso com você. Aí depois, numa outra situação, esse pai estava vendo fotografias com esse garotinho do lado dele. E aí ele, quando viu a fotografia do avô paterno, ele disse assim para o pai: eu sou esse. Entendeu? Aí, o que a gente pode entender? Numa família, nós podemos estar uns mais adiantados que os outros, né? Mas se a vida nos colocou juntos, é porque juntos temos algo a realizar, a aprender, a ensinar uns para os outros, né? Quanto nos aprendemos, como nós aprendemos com os nossos filhos, com os nossos netos, com outras crianças da nossa família, né? Ou de outras famílias. É um aprendizado mútuo. A oportunidade de convívio com a família consanguínea, sob o mesmo teto, confirma que temos algo a resgatar uns com os outros, ou com os dois juntos, com terceiros, né? Então, meus irmãos, a gente precisa entender que algo a vida nos pede. Por isso, ela nos coloca juntos nessa encarnação, para construirmos, né, de mãos dadas, harmonia, paz, amor, com aquele que está ao nosso lado nessa caminhada. Portanto, o fato da criança de ser criança não quer dizer que o espírito seja primitivo, né? O corpo dele é pequeno, mas o espírito dele pode ser grande na escala espírita, né? Como vimos por vezes, são os mesmos ancestrais de volta com as experiências que granjearam, como nesse exemplo que Divaldo deu do menino, né? E Miramês, ele fecha o comentário dessa questão dizendo assim, meus irmãos, os adultos devem, e é sua obrigação, cuidar das crianças e dos velhos. Por quê? Se a criança é o futuro, o velho é a criança do porvir. Isso é muito profundo, não é? Então, vamos para 198, tá? Que o tempo ele é escasso. A 198, ela fala assim: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Aí a espiritualidade responde: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza, tá? Então, como a gente já exemplificou, né, lá no caso do Marcel, que nós estudamos no livro Céu e Inferno, a criança ela tem uma história, né? Ela tem um passado, onde ela errou, acertou, né? E então já é um espírito que pode ser muito evoluído, se mais acertos teve, não é verdade? Então, nesse último caso, ela conquista a condição de habitar esferas superiores, mas não em razão dela ter desencarnado criança, mas em razão de ter
conquistado essa condição ao longo de vidas pretéritas, como nós vimos. Mas se aquele espírito tiver algo a depurar, tiver débitos a resgatar, algo a aprender, ele vai continuar a passar pelas reencarnações aqui no planeta de provas e expiações. Não é por ter desencarnado criança, não é porque nesta encarnação não teve oportunidade de fazer o mal, que vai alçar a categoria de um espírito superior. Estamos na matéria com o objetivo de aprender, não é verdade? Assim, a gente deixar de fazer o mal evita, obviamente, que possamos conquistar novos débitos, não é? Mas não se aprende na omissão. A omissão, ela faz com que percamos tempo na jornada da vida. É necessário que nós façamos o bem. Por isso que Jesus pediu que a gente pegasse a charrua, né, e fôssemos ajudar os irmãozinhos mais necessitados do que nós. Assim, essas crianças, elas terão novas oportunidades. E é nesse renovar de oportunidades reencarnatórias que consiste a misericórdia divina, tá? Agora nós vamos para a questão 199. Nela, Kardec pergunta: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A espiritualidade responde: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida, antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Aí é que vai entrar aquele exemplo que eu estava começando a falar, também do Divaldo, quando ele falou da situação das crianças que natimortos, né, que morrem assim que nascem. E ele exemplificou de uma pessoa que suicidou se jogando na linha do trem. Então, consequentemente, danificou demais, né, o seu perispírito. E aí, dada a necessidade da restauração da tessitura das fibras eletromagnéticas perispirituais, a criança tem essa encarnação curtíssima, né? Esse choque na matéria, como o natimorfo. Nessa curta encarnação, apenas para que a energia deste corpo novo de matéria pudesse reconstituir ou auxiliar na reconstituição do corpo perispiritual. Aí Divaldo fala que esse espírito ainda teve várias reencarnações probatórias até aprender a dar valor à vida. E tem um exemplo mais profundo sobre a aprovação dos pais também, no livro Entre a Terra e o Céu, do Chico Xavier, né? Por André Luiz. Nesse livro, ele traz a narrativa de 3 companheiros brasileiros que foram à Guerra do Paraguai. E os 3, quando chegarem à Assunção, a cidade já estava vencida, mas eles precisavam permanecer ali, né, por motivos óbvios militares. E nisso, um deles apaixonou-se por uma jovem e desposou-a. E como os 3 estavam distantes da família, ele permitiu que os colegas frequentassem a casa dele, os outros 2 amigos. E nesse frequentar, um deles apaixonou-se pela esposa desse rapaz e o traiu, né? Bom, esse que foi traído foi embora para outra cidade, porque naquela altura, século XIX, era uma vergonha para um homem, né, passar por traição. Ele
foi deslocado para outra cidade. Ele era um enfermeiro e ele foi tratar dos que ficaram na retaguarda na outra cidade. Esse seguiu, que traiu o amigo, com a menina. A menina, passar do tempo, ainda lá, ela, afastada das leis de Deus, acaba traindo esse também com o terceiro amigo, entendeu? Só que o primeiro que traiu o amigo, ele não conseguiu segurar a barra da provação que ele fez o amigo passar. Então, ele tenta por 2 vezes suicidar-se. Primeiro, ele toma um veneno, mas os colegas da caserna conseguem resgatá-lo ainda com vida, mas ele não suporta as dores atrozes das sequelas do envenenamento e ele acaba se suicidando no Rio Paraguai. Tá? Aí vem a lei de causa e efeito, já agiu nele aí, né? Mas ele danificou o perispírito dele. Ele reencarna e vem tendo como pai o segundo amigo que tirou a menina dele, entendeu? O pai era muito amoroso por ele. Então, o pai já estava tendo o que a questão fala ali, o aprendizado para os pais também. Ele, por sua vez, enviuvara da mulher que ele amava e cuidava daquele filho com muito carinho. Tá? Aí casou uma segunda vez. A madrasta era a tal moça que traiu os dois. Então, ela tinha ciúme do amor do pai com aquele menino. E quando o menino foi tomar um banho de praia, o menino começou a afogar-se e ela não acudiu o menino. Ela não acudiu. O menino morre. Aí ele morre aos 11 anos. Esse que houvera tomado veneno, morre aos 11 anos. O pai dele criou um problema seríssimo na família, porque ele percebeu que ela podia ter salvo o menino. Passaram uma boa parte ali mal, os dois. Até que reataram, tá? Ela engravida. Ela engravida e novamente vem o mesmo menino que desencarnou com 11 anos. Aí, dessa vez, ele vem com um probleminha na garganta. Ainda era aquela sequela do envenenamento dele. E, naquela época, não existia cura para o croup. Então, esse menino morre do croup. Aí é um ensinamento para os dois. Porque ela, como mãe do menino, ela sofre desastrosamente. É a dor, o sofrimento, restaurando aqueles espíritos, né? Agora, o garoto, enquanto estava mal com o croup, quem assistiu ele foi o enfermeiro, que foi o primeiro traído, e continuava enfermeiro nessa encarnação, e que assistiu o menino. Então, todas as vidas entrelaçadas, e aí, o que para a gente podia parecer, não é? Puxa, que crueldade perder uma criança tão nova e tudo mais, nada mais era do que a justiça de Deus se cumprindo. Então, é muito bom. E ainda temos a 199A, né? Que pergunta assim: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? A espiritualidade responde: recomeça outra existência. E Kardec fala: se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos,
O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como têm eles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal da inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados lhes dão? A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz, ela obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obraram, mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências. Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco han progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos atos e das existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. E nós temos muitos exemplos no nosso dia a dia, porque estamos num planeta de provas e expiações, em vias de transição para a regeneração, e sabemos que estamos vendo muitos desencarnando, crianças, jovens e até adultos. São espíritos que estão tendo a última oportunidade, trazem viciações pretéritas, não conseguem superá-las nessa última oportunidade. Então terão que reencarnar em orbes inferiores, de uma outra vez, que a Terra irá passar a regeneração. É isso, meus irmãos, o horário está aí em cima. Muito obrigada a todos, muita paz. Paulinho, está sem áudio. É o Sérgio. A prece quem faz é o Sérgio. Vamos lá, Sérgio? Sérgio. Graças a Deus, Jesus, querido e bom amigo, Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, São José Carpinteiro, Mestre Ramatiz, guias e amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, Paulo de Tarso, nossos queridos mentores espirituais. Saudamos os irmãos do outro lado da vida que estiveram conosco nesta tarde e noite. Agradecemos do fundo do coração a possibilidade de nós estarmos aqui com saúde física e mental para podermos aprender tanto com os ensinamentos que os nossos amigos espirituais nos trouxeram. Muito obrigado. Que Maria de Nazaré, nossa mãe querida, cubra a nós e aos nossos entes queridos com o seu manto azul protetor. Que Jesus, nosso irmão mais velho e médico dos médicos, nos dê a mão para que possamos continuar na nossa caminhada. E que os amigos espirituais, com a permissão de Deus, possam cada vez mais orar por este planeta, junto conosco, para que possamos passar, vencer as dificuldades deste momento. Pedimos permissão a Deus em primeiro lugar, a Jesus, Maria, José, Mestre Ramatiz e todos os amigos espirituais de luz, a Paulo de Tarso,
aos nossos mentores espirituais, para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje, dando juntos graças Graças a Deus. Deus.